Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos vocês com toda sorte de bênçãos. Vamos para mais uma aula, ainda estamos em Êxodo, já indo para o finalzinho desse livro maravilhoso que muito tem nos ensinado, graças a Deus. Mas como sempre a gente ora antes da aula para que o Espírito de Deus se mova conforme o querer dele. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, a ti, Senhor, toda glória, honra, todo louvor, todo poder. Pai, nós te amamos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu agir em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós, Senhor, por nos ensinar, Senhor, por insistir conosco, Pai. Toma a frente dessa aula mais uma vez, Deus. Seja feita todo o teu querer, toda a tua vontade, Pai. Porque no nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler hoje Êxodo 32. Êxodo capítulo 32 nos diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tenho jurados, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, darei à vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Voltou Moisés, desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão,
tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. Aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido de vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Obrigado, Pai, pela leitura da tua gloriosa e poderosa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, né, pela leitura da palavra. Mas, gente, que absurdo que acontece nesse capítulo, né? Que coisa mais triste que acontece aqui nesses capítulos 32, 33. Nós vamos ver aí o que acontece quando o povo não sabe esperar em Deus, né? A Bíblia vem dizer para nós aqui que o povo começa a murmurar porque Moisés tardava em descer do monte. Ele estava lá com o Senhor 40 dias, 40 noites em oração, separado para buscar a Deus, e o povo não gostou disso. O povo não gostou que Moisés estava demorando, né? Porque é um tempo necessário buscar Deus. As pessoas querem as coisas são muito imediatistas, né? Não querem, olha, um líder espiritual que não tem tempo com Deus, então ele não tem tempo para nada. O tempo de um líder com Deus esse tempo tem que existir. Tem que existir. O povo quer muito que as pessoas, esse povo queria muito Moisés com eles, mas para que Moisés tivesse a revelação da palavra, do querer de Deus, Moisés tinha que ter esse tempo com o Senhor. Não pode um líder espiritual, uma pessoa, e quando eu falo um líder espiritual, não pense só num líder de uma igreja, pense num líder de família, pense num líder que está no lugar de trabalho, que ele tem a responsabilidade de ter uma palavra de Deus. Pense de uma pessoa que é escolhida do Senhor para um propósito. Essa pessoa, ela tem que ser separada, ela tem que ter o seu tempo com o Senhor. E nem sempre vai estar disponível para as pessoas. Nem sempre Moisés estava disponível para esse povo. Ele precisava, era uma grande responsabilidade, era uma grande vitória, era a palavra. Ele estava recebendo do próprio Deus a palavra, a revelação, a palavra rema. E para a gente receber essa palavra, a gente tem que ter esse tempo. Nós temos que, não tem que ter pressa de sair da presença de Deus. Nós temos que ter o tempo, a nossa vida tem que ser disponível para Deus. Tudo tem que ficar para depois, mas Deus não. Tudo a gente tem, esse capítulo aqui ensina muita coisa para nós. Os apressadinhos que não querem esperar a resposta de Deus vão comer tanta comida estragada, tanta coisa ruim, né? Olha que eles fizeram, um bezerro. Começou ali a idolatria. Quem não espera a resposta de Deus, quem não tem tempo para ouvir Deus, não tem tempo para nada, vai se perder. E aqui, gente, foi tanta coisa se perdendo, porque o povo achou que Moisés era tardio. Moisés não estava à disposição deles a hora que eles queriam. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que Deus age. Não é como a gente quer. É como Ele quer. Não é a hora que eu quero. Se Deus falou que era 40 dias, se o Senhor decidiu que Moisés ia ficar em oração lá 30 dias sem Deus falar, é Deus que manda. Não é do jeito que a gente quer. Ninguém dá ordem para Deus. Ninguém adianta a gente apontar reloginho para Deus, calendário para Deus, pôr Deus na parede, que isso aí nunca funcionou e nem vai funcionar. O que adianta é um coração quebrantado. Salmo 51 diz que um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus, mas um coração cheio de soberba, um coração que vem dizer que Deus é tardio, que Deus tá tarde, há uma resposta que não chega, uma vitória que não chega, então eu vou fazer do meu jeito. Moisés não volta. Esse Moisés, olha a arrogância desse povo, olha como que eles falam de Moisés.
né? Eles: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, falou de Moisés com desprezo, falou do Deus de Moisés com desprezo. Pior coisa que eles poderiam ter feito, não esperar uma palavra tão poderosa que estava chegando para o povo, um tempo tão poderoso, tão maravilhoso que estava chegando, mas o povo não quis esperar. Gente, eu sei que não é fácil esperar, não estou aqui para dizer que sou diferente dos seres humanos, porque nós não somos, nós precisamos demais do Espírito Santo para nos dar moderação e entendimento das coisas. Mas se querer sair da presença de Deus porque não chegou na nossa hora e não chegou no nosso tempo, isso aí é só dar volta no deserto. Isso aí é só perder mais tempo. É como se você quisesse jogar fora com as próprias mãos 5, 10 anos da sua vida. E que talvez você não recupere mais. São 5 e 10 anos ou 15, tem gente que joga a vida toda, só se arrepende lá no último momento do seu suspiro aqui na terra. É lamentável que isso aconteça. E eu não estou falando do ímpio, eu estou falando de crente, eu estou falando de pessoas que conhecem. Aqui era o povo de Deus, era o Israel de Deus que estava fazendo essa afronta aqui contra Moisés. E o pior, né? Além do povo, o pior é Arão escutar isso. O pior que aconteceu aqui, e isso é uma grande lição para uma liderança que não ora. Onde estava Arão? Arão tinha que estar era em oração. O que ele estava fazendo? Uma liderança, um povo escolhido, não tem que ficar no meio do povo, escutando o povo. Tem que ficar prostrado. Ele tinha que estar intercedendo por Moisés. Ele tinha que estar clamando por Moisés. Todas as vezes que uma pessoa de Deus está no lugar errado, é problema. É problema. Onde Davi estava quando ele caiu? Ele tinha que estar onde? Tinha que estar na guerra. Ele estava onde? No palácio. Fazendo o quê? Olhando para onde não tinha que olhar. Todas as vezes que nós estamos fora do propósito, que nós não estamos aonde Deus quer que a gente esteja, nós vamos estar bem perto de ouvir a voz de Satanás. Aonde estava Arão? Arão estava ali, né, também por não orar, por não buscar, por não estar com uma vida de oração. É lógico. Por que está dizendo isso? Porque se ele estivesse, gente, ele ia entender que aquela voz não era de Deus. Se ele estivesse em oração, se ele estivesse num jejum, se ele estivesse na intercessão por Moisés, ele mesmo, esse assunto nem ia chegar em Moisés, ele mesmo ia rebater ali. Ele mesmo ia dizer: vocês estão loucos? De jeito nenhum. Vamos continuar esperando, vamos continuar orando. Estou falando de Arão, não é de qualquer um não. É de Arão. Então, a falta de oração, a falta do jejum, a falta da palavra pode derrubar qualquer um. Não existe ninguém forte que o inimigo não venha querer passar a perna. Agora, quando a gente está na oração, a gente está no jejum, a gente está buscando ao Senhor, Deus nos livra. Moisés estava buscando a Deus, não estava brincando. Às vezes, eu penso que existem pessoas que acham que é brincadeira as coisas de Deus. Que é brincadeira orar, que é brincadeira estar à frente de um trabalho espiritual. Eu não sei o que pensam, mas não é brincadeira. É algo muito sério, gente. É a nossa vida, é a eternidade em jogo, é a nossa eternidade com o Senhor. É algo muito sério. E aqui Arão, ele, infelizmente, ele poderia ter tido aí a sua voz de autoridade também, mas não. O que ele diz? Vai lá buscar lá na orelha da sua mulher, dos filhos, traga ouro, muito ouro, tudo que vocês tiverem de ouro, porque agora sim a gente vai fazer um Deus de ouro. E eles fazem um bezerro de ouro, murmuram contra o Senhor, murmuram contra Moisés e ainda levantam um bezerro de ouro e diz: olha, tá aí o seu Deus. Olha, gente, que blasfêmia. Versículo 3: então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, formou ouro com um burril, fez dele um bezerro de fundição,
Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Como assim te tiraram da terra do Egito? Nem existiam. Foram criados por eles. Que cegueira! Como é que o homem constrói, fabrica um Deus, depois se ajoelha diante dele? Você tem que se ajoelhar diante de quem te criou. Que cegueira é essa? Que ignorância é essa, gente? Que ignorância! Esse bezerro de ouro nem existia. Teve que tirar ouro da orelha da sua família. Tirou da família para construir um Deus. Isso era para irritar mesmo. Toda vez que eu leio esse capítulo eu fico irritada. Porque é para irritar mesmo. Como é que tira o ouro da família para construir um bezerro de ouro e dizer: tá aí, ó, foi ele que te tirou? Se o demônio nem existia, se a imagem nem existia, foram eles que ficaram horas e dias para fazer esse bezerro de ouro, para dizer que foi ele. Para dizer que foi ele que tirou eles do Egito. E olha, para pôr a mão no bolso, para fazer uma oferta missionária, para fazer uma oferta para a igreja, é uma guerra, é uma luta, é uma dor na alma das pessoas. Agora, para fazer o que é errado, agora, para comprar droga, para ir num lugar onde Deus não quer, para beber, para fazer coisas que Deus não quer, mas que dá prazer na carne, a pessoa não tem problema nenhum em gastar. Não tem problema nenhum em tirar o seu dinheiro que é seu para investir em coisa errada, para investir em algo que entristece o coração de Deus. E foi isso que eles fizeram. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos ao bezerro de ouro, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, porque em tudo que é demônio tem um altar, né? Lá na boca das drogas, tem um altar ali. Então toda vez que a pessoa vai lá e ela tá dando oferta, todo altar que é oferta, quem é que leva a oferta lá no altar do Buda? São os budistas. Quem é que leva a oferta lá no altar da Umbanda? São os umbandistas. Quem é que leva lá a oferta no altar que se edifica para os traficantes? São os drogados. E qual é a dificuldade do cristão? Existe um altar e todo altar tem que ter a oferta. Qual é a dificuldade do cristão? Quem é que edifica o altar? Quem é que sustenta o altar que glorifica o nome do Senhor? É o cristão. O budista, ele sustenta o budismo lá. Os ubandistas, eles sustentam lá a feitiçaria. Não tem uma velhinha que é de graça para matar as pessoas, para tirar a glória de Deus, nada de graça. O único que nos deu salvação de graça foi Jesus. Agora, nós temos a nossa igreja, cada um Deus coloca na igreja que ele determina porque ele é Senhor. Qual é o problema? Qual é o problema que a gente tem? De honrar, de glorificar Deus pelo altar ali edificado que tem nos abençoado, que é a poderosa presença do Deus Altíssimo, de Jesus. Agora aqui não tiveram problema de dar ouro, não tiveram problema de blasfemar de Deus, de blasfemar de Moisés. Só que Deus que vê tudo, e foram para um altar, e lá eles deram suas ofertas, e depois a Bíblia diz, levantaram-se a folgar, porque nesse altar eles deram suas ofertas, eles beberam, e depois eles foram cometer pecados de adultério, pecados de prostituição, fizeram lá as suas entregas e depois foram viver uma vida de pecado, porque uma vez que o ser humano adultera contra Deus, ele não abre uma brechinha, ele abre uma porta para Satanás entrar e roubar tudo e destruir tudo. Então aqui o povo começou a adulterar contra Deus, a ferir o Espírito de Deus, e aí começaram a entregar as suas ofertas e aí se prostituíram.
e normal, não sentiram não tiveram nenhum constrangimento a respeito disso, diferente do que o Senhor nos ensina, diferente do que o Espírito Santo ministra na nossa vida. Quando nós ofertamos ao Senhor, Ele nos limpa, Ele lava nosso coração. Quando a palavra de Deus, a Bíblia vem transformar, a Bíblia vem nos apontar nossos erros e transformar nossa vida. O amor do Senhor, Ele nos constrange. A exortação de Deus vem para mudança, para transformação, mas o povo não quis esperar. E aí o Senhor vem para Moisés: Moisés, deixa eu matar esse povo. Moisés, a gente tem que destruir esse povo. E Moisés, todo cheio de amor, disse: não, Deus, vai pegar mal. Olha o que vão falar, o quê? Vai pegar mal, vão falar mal do Senhor. Moisés amava tanto o povo que ele não sabia nem o que ele falar. Ele disse: vão falar, o que os egípcios vão falar de ti, Deus? Ah, vão falar mal, vai pegar muito mal. Acho melhor não. E o Senhor, soberano, poderoso, misericordioso, Moisés vai ter que ver, Moisés vai ter que passar, porque às vezes Deus fala coisas pra gente, a gente não quer ouvir, a gente se acha melhor que Deus. Tô falando de mim também. Primeiro de mim. Às vezes, Senhor, não, Deus, tem mais um pouco de misericórdia, Senhor. Gente, vai chegar um tempo que Deus não vai ter mais misericórdia. E a gente vai ter que aprender isso daí. Eu vou ter que aprender isso. Vai chegar um tempo, gente, que Deus não vai chegar um tempo que vai acabar o tempo. Essa é a grande verdade. Então o Senhor deixa Moisés, ele fala, e aparentemente parece que Deus concorda com ele. Ok, Moisés, eu vou ter que deixar você caminhar um pouco mais, para você ver com os teus olhos, para você ver exatamente o que está acontecendo. Deus não erra, né, gente? Deus não erra. Deus não erra. Por mais que pareça que Deus é duro, por mais que pareça que o Senhor não está... Pai, cadê a sua misericórdia que se renova a cada manhã? Blasfemar contra Deus? Levantar um bezerro de ouro e dizer que foi Ele que tirou o povo do Egito? Mentir? Enganar? Né? Levantar ofertas em altares para o próprio demônio? Colocar sua vida em prostituição? Se levantar contra a liderança de Moisés? Aí Deus, tá bom, Moisés, então vai. Versículo 19, olha o que nos diz. Aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse: assim diz o Senhor, o Deus Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Olha aí, Moisés não quis
Deus falou, vamos acabar logo com esse povo é obstinado, esse povo é um povo idólatra. Moisés disse, não, vai pegar mal, Deus, os egípcios vão falar mal, vai ser uma fofocaiada. Mas quando Moisés, quando ele chega, que ele vê com os olhos dele, ele pensa, não é que Deus tinha razão? Gente, tem hora que a gente precisa ver com os olhos para dizer Deus tem razão. Será que não está na hora da gente olhar com os olhos da fé e dizer Deus tem razão? Porque quando a gente tem que olhar com os olhos da carne, pode ter certeza que alguma consequência disso vai acontecer. E aconteceu uma consequência gravíssima aqui. Moisés se acendeu a ira dele tão grande que ele arremessou as tábuas das suas mãos. Ele perdeu a palavra. Simples assim, 40 dias. 40 noites no monte, buscando a revelação, buscando a palavra, buscando a direção. E Deus quis fazer uma coisa, ele não, Deus vai pegar muito mal, vão falar mal da gente, não. E quando ele vê com os olhos dele, o que Deus queria mostrar com os olhos espirituais, e a gente não quer ver, e eu creio que em nome de Jesus, nessa aula, espiritualmente, Senhor, eu creio que os nossos olhos espirituais vão se abrir, porque o cristão, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas eu espero, porque eu tenho uma palavra, eu consigo enxergar com os olhos da fé. Mas enquanto cristão, eu ainda preciso viver com os olhos carnais, eu ainda vou pagar muito preço. Eu ainda vou pagar muito preço por isso. Por isso, hoje, nessa aula, a gente tem que pedir visão espiritual. Por isso, hoje, nessa aula, se a gente não quer pagar preço, chega de pagar preço. Deus, chega de pagar preço. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Jesus, me deixa ver, me deixa entender os teus propósitos. Porque chega de pagar preço, principalmente por causa dos outros, principalmente por causa de pecados de terceiros. Deus, abre os meus olhos espirituais. Não, mas ele quis ver, e aí ele perde a palavra, ele joga longe a palavra. Porque, gente, quando a gente peca, você pode ter razão, a pessoa pode estar certa, mas se ela faz a coisa errada, se ela está certa, mas com atitude errada, ela vai jogar fora a palavra. Recebeu uma palavra de vitória. Você chega em casa, né? Deus te dá uma direção, você tem que chegar espiritualmente. Você está no culto, aí Deus fala, olha, não grita, não fala palavrão. Por que será que ele está falando aleatoriamente? Não, ele sabe que você vai enfrentar em casa, ele sabe que você vai enfrentar no trabalho, ele sabe quem é o seu vizinho, ele sabe que você vai enfrentar na rua. Não, essa palavra não é para mim. Por que Deus está falando isso? Nossa, que culto, nada a ver. Aí você chega em casa e vê um bezerro de ouro, você vai querer chutar o balde, vai jogar fora a palavra que você ouviu. É isso que está acontecendo aqui, entendeu? Quando Deus está falando, ele está falando no nosso coração, ele já está vendo o que você não vê. Comece a enxergar com os olhos espirituais. Não grita. Filho, não fala palavrão. Fecha tua boca, meu filho, você está certo, deixa eu agir. Deixa eu agir, ou vai agir você, ou vai agir eu. Quem que você quer que haja? Senhor, vem agir por mim. Então fecha a boca. Guarda teu coração, filho. Eu já estou te mostrando espiritualmente, aguarda. Não, essa palavra não é para mim, imagina. Aí chega em casa, tá lá um bezerrão de ouro. Aí você chuta o balde. Aí o crente quer chutar o balde e perde toda a razão. O marido tá errado, mas a mulher chega, ela grita, ela berra, ela afronta, ela fala o que não tem que falar. Aí o bezerro de ouro olha e diz, ué, mas você não é crente? Ué, irmã, você não é uma irmã de oração? E a gente tem que ouvir isso. Ué, Moisés, 40 dias lá no monte e se perdeu. Cadê sua moderação? Cadê o seu amor, Moisés? Você não é o homem mais manso da terra. Eles não entendem que isso é espiritual, que Moisés ficou indignado porque um bezerro de ouro no lugar de Deus. Eles não vão entender. Mas eles não estão olhando para o bezerro, eles estão olhando para o Moisés, que deveria ter controle.
que deveria ter moderação, que deveria ter deixado Deus agir. Não, Senhor, mas, oh meu Deus, não. Mas aí ele perdeu a palavra. Não podemos perder a palavra. Não podemos, não podemos. Como é que eu faço, Jesus? Nos cultos, ou quando você abre tua palavra, tua Bíblia, tua casa, que Deus tá te falando, ele já sabe que está preparado. Ele já sabe que você vai descer, que você vai levantar daquela oração, e pode ser que você dê de cara com bezerros de ouro. Não jogue fora o que Deus te deu. Aí Moisés se ira, e ele faz, depois dele, o que ele fez de errado foi jogar a palavra fora. Mas ele fez uma coisa que tão maravilhosa. Olha o que ele fez. Tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Eu fico imaginando essa cena. Agora vocês tomam. Agora vocês engulam esse bezerro. Não é esse aqui que vai curar vocês? Não é esse que tem resposta para vocês? Agora vocês engulam. Eu imagino Moisés. Isso é uma autoridade muito grande de Deus, né? Ele pegou, ele queimou, ele fez derreter, virou pó novamente, ele pôs na água e fez o povo beber. Esse não é o Deus de vocês? Agora vocês vão ter que engolir esse Deus de vocês. Agora vocês vão ter que beber. Isso aqui que vocês chamam de Deus é o que vocês vão engolir. É o que vocês vão beber. É o que vai alimentar vocês. Olha o tamanho da ira que ficou Moisés. E aí Moisés, versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E Levi, todo o grupo de Levi, toda a tribo de Levi foram até Moisés. Né? Por isso são muito especiais para Deus. Essa tribo foi até Moisés. Se nós estamos com o Senhor, nós queremos o Senhor, nós cremos no Senhor, nós tomamos posse da palavra que o Senhor tem nos dado. E aí Moisés então faz aquilo que ele disse: Deus, vai pegar mal. O Senhor quer matar, tem certeza? Vixe, vão falar mal até. O quê? Você é crente agora? Você vai na igreja, ficou bitolado, ficou cego, ficou louco. Vão falar mal, vai pegar muito mal. Aquilo que ele achou que ia pegar mal, que desde o princípio Deus quis fazer. Não adianta, viu, gente? Pode querer se levantar contra Deus quando ele está determinado a fazer algo, ele vai fazer. A gente não vai impedir. Idolatria, prostituição, ofertas a demônios, sim, sim, não, que passa disso é de procedência maligna. Casa dividida, ele vai vomitar mesmo. Ele vai vomitar mesmo. É chegado o tempo, se você é de Deus, quem é de Deus, siga-o. Se não é, se é Baal, siga Baal então. E o caminho de Baal, o que é? Morte. Idolatria, o que é, gente? Morte. Por quê? Como é que você vai pedir uma coisa para uma imagem que não fala? É o Salmo 115. Não fala, não cheira, não segura, fica sujo. Ainda mais, além de não fazer nada, te dá trabalho, que tem que limpar. Deixa lá a imagem lá. Deixa lá se não ficar amarela, cheia de pó. Deixa lá, tem que limpar todo dia. Se tem que tirar de um lugar, você que carrega, não é ele que carrega. Como é que vai servir alguém que você tem que carregar ainda? Além de criar, além de fazer, além de limpar, você tem que carregar. E outra, hein? Se não pôr a velhinha, fica no escuro. Como vai servir alguém, meu Deus, que vive em trevas? Que está no escuro, que precisa de vela? Tá aí, Deus ficou muito bravo, muito irado. Gente, tem uma coisa, agora aqui falando muito sério. O Senhor, ele perdoa o tempo da ignorância. Mas crente com negócio de horóscopo, crente com negócio de... Será que eu vou lá para ver o que vai falar? Eu te aconselho. Deus vai pegar duro com esse tipo de pessoa. Deixa eu ver, né, o que eles estão falando pro ano. Vamos ver já o que já estão falando aí pro ano de 2022. Vamos ver o que os feiticeiros vão falar, né, que os pais de santo vão falar. Gente,
Deus não tolera. Vai, o Senhor vem com tudo. Cristão que não tem tempo de ler a Bíblia, que não quer ler a Bíblia, quer saber o que estão falando, quer saber o que vai acontecer. Vamos ler, né? Afinal de contas não pega nada. Vamos ver o que meu horóscopo está falando. Meu não. Em nome de Jesus, Deus nos livre. Vamos ver o que a Bíblia está falando. Vamos ouvir o que o Espírito de Deus quer falar à igreja. Para isso que a gente tem que ter tempo. Para isso que os nossos olhos têm que voltar. Porque Deus ele não tem mais tempo. E o Senhor diz que o tempo acabou. Crente que não quer, que quer moleza, que cima do muro, vou vomitar. É o que Jesus falou. Se é morno, eu vou vomitar. Melhor ser gelado. Porque ainda há tempo de uma transformação, ainda há um porquê. A pessoa é gelada, ela não sabe de nada, ela é inocente, ela não conhece. Mas o cristão, quando falam para mim, agora era cristão, agora está na feitiçaria, isso não, nunca foi. Não sabe do que está fazendo. Porque uma vez que a gente conhece a Cristo, a gente pode esfriar, as pessoas esfriam, as pessoas ficam paradas, mas ir em lugares para saber o que vai acontecer, ir lá na feitiçaria, ler carta, ver horóscopo, fazer simpatia. O sangue de Jesus tem poder. Moisés, espada neles, morreu, sabe quantos morreram nesse dia? 3.000 homens morreram à espada, porque pecaram contra o Senhor. E sabe quantos se salvaram na pregação depois do derramar do Espírito Santo? 3.000 homens. O derramar do Espírito Santo aqui, gente, foi a morte espiritual, foi pessoas que não quiseram olhar para Deus. Morreram 3.000 homens. E quando lá, no Pentecoste, o derramar do Espírito, o apóstolo Pedro vai pregar, 3.000 homens se rendem. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele vai fazer, Deus, ele vai operar, Deus, ele vai manifestar a glória dele. Gente, a tristeza de Deus foi tão imensa que o Senhor falou: eu não vou com esse povo, Moisés. Capítulo 33, eu não vou mandar o anjo, Moisés. Eu não vou, Moisés. Olha a tristeza do coração de Deus. Eu estou mandando o anjo para estar com eles. Quando não morrem e estão assim, balançados, quando não há morte espiritual, porque para muitos infelizmente vai acontecer a morte espiritual. Pessoas estão vivendo sem a presença de Deus, estão vivendo com o anjo, estão vivendo com a misericórdia por causa de intercessão de pessoas. Deus dá ordem aos seus anjos, mas é só o anjo. Quem tem Deus como Moisés, face a face, ele não pôde aguentar isso. Deus, se a tua presença não for, eu não quero. Se a tua presença não está nesse trabalho, eu não quero. Deus, se esse dinheiro não vem das tuas mãos, da tua presença, eu não quero. Senhor, eu não quero. Pai, se o meu chamado não tem a tua presença, Senhor, eu não quero. Se nesse casamento não tem a tua presença, eu não quero. Eu quero a tua presença. Ele clamou, ele desejou, ele ansiou pela presença do Senhor. Moisés não quis. Nós louvamos a Deus porque ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Nós exaltamos a grandeza do Senhor, mas quem tem a presença de Jesus não vive só disso. Não, a gente não pode. Deus, eu não posso. Moisés, eu vou mandar o anjo, não aguento, esse povo pecou contra mim, eu não quero ver esse povo, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. A idolatria faz isso. Pessoas perderem a presença do Senhor. Que a gente não perca a presença do Senhor. Que a presença do Senhor seja real em nossas vidas. Que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida. Fica firme, porque esse Deus ele é fiel. Porque esse Deus ele é poderoso. Que Jesus possa te abençoar grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus te ama, a presença dele é tudo em nossas vidas. Fica com Deus, gente, até
Até a próxima aula em nome de Jesus. A paz!